público, onde é que você anda, Luísa? E Ai, o que você Marlos, está fazendo aí? estou aqui em Sevilha, concluindo meu doutorado. Acho que até o fim do ano eu vou depositar. Estou Que confiante. maravilha! Notícia ótima, né? A pandemia, querendo ou não, facilitou um pouco essa distância, né? Do escritório e tudo mais. E aí vai me permitir entregar a tese doutoral. Parabéns, parabéns. Quem que está te orientando, Luísa? É o professor Alfonso Galão Munhoz, diretamente. O professor Que Munhoz Conde bacana. se aposentou, né, há 5 anos já. Aí o meu Uhum. diretor é o Alfonso Galã, que é especialista em direito penal econômico, até na nossa revista do, do conselho, calma, não é RDPEC, é a nossa revista, como se chama? Do IBCCRIM? Não, do IBDPE, Ah, do do Instituto IBDPE, do Brasileiro. Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Sim, o nosso instituto, patrocinador dessa live, inclusive. Desculpa. Hoje eu fiquei no biblioteca o dia inteiro lendo em espanhol. E aí parece que a minha cabeça ela vai ficando. Eu esqueço, me dá uns brancos terríveis, aí sai portunhol. É horrível. Mas Inclusive, para quem está nos acompanhando, devo confessar que deve ser a primeira vez que eu estou conversando com a Luísa em português, porque a Luísa, como eu, pertence a uma sociedade latino-americana de estudos alemães, e a língua oficial é o alemão e eu o espanhol, e o português entra ali como uma terceira língua importante, mas a língua principal é o espanhol. E a Luísa está lá sempre falando em espanhol fluente, então eu estou surpreso aqui com o português dela, que é muito bom também, Luísa. apesar dos brancos, a gente vai sobrevivendo, né? Muito E bem. Bem, é uma alegria te receber aqui, é um prazer enorme. A Luísa é uma amiga que, junto comigo, faz parte do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, ela faz parte do conselho do Instituto. Fica o convite para todos que estamos acompanhando se associarem ao Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, participarem conosco. É um instituto nacional, sediado aqui em Curitiba, basta acessar o site ibdpe.com.br e se tornar sócio. A anuidade é bem tranquila, são R$ 150 por ano, então é possível para todos. Os estudantes ainda têm desconto, não é só para advogados, juízes, promotores, para quem quiser participar do Instituto, venha conosco e participe. A Luísa está lá nos ajudando, mas eu conheci a Luísa e faço questão de deixar esse registro público, porque nós fundamos em Weimar há 2 anos, essa sociedade latino-americana, germânica, a sigla é sigla, e justamente são os latinos interessados no direito alemão e os alemães interessados no direito penal da América Latina. Então é muito interessante, e a Luísa é uma ativa e incentivadora, ativa membra e incentivadora dessa sociedade, e eu fico muito feliz de estar com você lá, Luísa, e por isso fiz questão de te convidar. E o teu tema acho que tem tudo a ver com isso, que é a questão da lavagem de dinheiro, que evidentemente é o tema enorme do momento, mas com esse olhar internacional de quem está concluindo o doutorado na Espanha. E então a palavra é tua, não só para você contar um pouquinho da tua trajetória, mas aí já para entrar no nosso tema da live. Seja bem-vinda. obrigada, Marlos. É um prazer estar aqui, já consagrada a live do Marlos, né? Algo que eu acompanho bastante. E é interessante que, especificamente no delito de lavagem de dinheiro, esse âmbito internacional ele é muito importante, né? Normalmente a gente tem aquela ideia de que estudar esse âmbito internacional, ou no âmbito europeu, esse âmbito supranacional, é algo que não tem tanta relevância, né? Mas um delito de lavagem de dinheiro, isso vai incidir diretamente na nossa prática, né? Tanto da advocacia como os outros operadores do direito, e a gente nota
que esse delito ele vai se ampliando de uma forma excessiva, de uma forma até absurda em alguns pontos, e essa ampliação ela vai se dar por causa desse contexto internacional, por causa dessa pressão internacional, né? Então, rapidamente, né, dentro todos os delitos com esse aspecto transnacional e com difícil formas de persecução, porque na lavagem você vai mascarando, você vai fazendo sucessivas operações, você vai mesclando patrimônio ilícito com patrimônio ilícito e logo é difícil até você entender qual patrimônio realmente é ilícito e o que ali é lícito. Então, com essas características, né, e também com essa característica transfronteiriça que tem o delito de lavagem de dinheiro, vai se tornando muito difícil a sua persecução, e justamente por ser de difícil persecução e por ser um delito que ele tem todas essas características muito específicas e muito ressaltadas, resultou que a gente hoje tem uma normativa internacional sem precedentes, né? Não tem nenhum outro delito que tenha uma normativa internacional e uma normativa internacional com tanta força como, por exemplo, são as recomendações do GAF, né, do que o delito de lavagem de dinheiro. Era isso que eu ia te perguntar. A gente tem uma legislação internacional enorme aí, né? Quer dizer, começa lá na Convenção de Viena até, e acho que se você tiver a possibilidade de aprofundar um pouquinho essas recomendações do GAF e até o que é o GAF, porque a gente tem um público que não é só do direito e também não necessariamente especializado em penal, e essa questão que você falou da legislação com a pressão para colocar os crimes antecedentes, na verdade, colocar os delitos tributários como crimes antecedentes da lavagem. Acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nisso, né, Luísa? Sim, assim, Marlos, dentro de uma primeira ideia de quando foi trabalhado o delito de lavagem de dinheiro, o primeiro antecedente, na verdade, é a R80, que é lá de 1980, e que vai trabalhar o delito de lavagem de dinheiro referente aos delitos de roubos. Só que esse não é considerado o primeiro antecedente, como bem você falou, o primeiro antecedente considerado é a Convenção de Viena, porque a Convenção de Viena, a primeira convenção que vai efetivamente descrever aquilo que a gente deve entender como lavagem de dinheiro, que vai trazer efetivamente condutas típicas, né? Então, a gente tem, primeiro, a Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, que é a Convenção de Viena. Daí, depois, nós temos as 40 recomendações do GAF, de 1990. Depois, o Convênio de Estrasburgo, também de 1990. E a Convenção de Palermo, dos anos 2000. A Convenção de Viena, ela surge, então, como uma forma, um mecanismo de persecução dos delitos de tráfico de drogas, né, e a lavagem como uma política de follow the money, é dizer, eu vou perseguir o tráfico impedindo que as pessoas desfrutem ou aproveitem dos bens oriundos do tráfico, né? Então, aí a gente apresenta como os países deveriam tipificar o delito de lavagem de dinheiro, né, em relação ao delito de tráfico de drogas, mas quando surge em 1988, então surge com um único objeto material possível, que são os bens, né, o capital ilícito proveniente do delito de tráfico de drogas. Ali também a gente só tem a possibilidade do dolo, né, enquanto lavagem, que no Brasil, bom, mais ou menos, né, eu ia dizer, no Brasil a gente não tem lavagem imprudente, mas, né, a tese do querido Guilherme também está aí, né, para dizer que a gente não tem, mas tem, né? Na prática, a gente vê isso de forma recorrente, mas dentro do tipo subjetivo, a gente não falava ainda em 1988 numa lavagem imprudente, enquanto aqui na Espanha, por exemplo, nós já temos, né? De forma tipificada, de forma muito clara, já há muitos anos, há quase 30 anos. E aí, nós temos, então, as recomendações do GAF. Né, Marcos, quer falar alguma coisa? Não, eu tô te acompanhando. Se eu qualquer coisa eu te interrompo, fique tranquila. Diz para o pessoal o que é o GAF. Então, o GAF surgiu da seguinte forma: o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo se reuniram na sua 15ª reunião, em junho de 1989,
e emitem um comunicado que precisa realmente efetivar e, de certa forma, ampliar a persecução de determinados delitos, incluindo o delito de tráfico de drogas e o delito de lavagem de dinheiro. E aí deixa claro que esse informe deixa claro que sem a persecução do delito de lavagem de dinheiro, né, a economia mundial estaria em risco, e anuncia então a criação do GAF, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que é um grupo já com essa tendência da persecução do delito de lavagem de dinheiro, que, por exemplo, se modificou ao longo dos anos. Depois dos atentados que ocorreram, por exemplo, em 2001, o GAF passou também a realizar a persecução de delitos de terrorismo, por exemplo, né? Então, o GAF ele é uma entidade muito mutável e que se adapta, teoricamente, às novas formas de lavagem, às novas formas delitivas, o que faz com que ele imita suas 40 recomendações, que existem desde 1990, são recomendações de condutas que devem ser adotadas pelos países signatários, e essas recomendações são atualizadas, né, de forma muito frequente, ampliando aquilo que se entende por lavagem de dinheiro, ampliando o que se deve entender no ordenamento interno. Então, por exemplo, se num primeiro momento o GAF, em 1990, entendia que a lavagem de dinheiro eram os delitos provenientes do tráfico de drogas, hoje a recomendação do GAF é que sejam incluídos a gama mais alta ou a maior quantidade possível de delitos antecedentes à lavagem, né? Então, também, justamente por essa pressão, né, por essa pressão do GAF, é que o Brasil acabou fazendo essa alteração, né, em 2012, retirando o rol de delitos antecedentes. E é bastante interessante isso, porque tem muitos autores, né, que de forma talvez um pouco desavisada, dizem que o GAF não tem força vinculante, mesmo assim é cumprido, que é uma grande forma, né, muito poética de tratar o GAF, né, que realmente é lindo, que os países cumprem. Mas, né, ainda que não tenha essa força vinculante, o GAF vai realmente atuar de forma clara, né, numa força jurídica muito relevante, porque se trata do organismo integrado pelos países de maior relevância financeira e com interesses comuns na matéria. Então, você estar mal perante o GAF é algo que altera investimento, né? Altera a sua economia, altera a forma com que os outros países veem o seu país, ainda que o Brasil, a gente está sendo tão bem visto, né? Mas isso realmente vai fazer determinadas alterações até na lista da confiabilidade, né, dos problemas comerciais que podem gerar para o país. Então, essa questão de não ter força vinculante não é tão correta assim, né? O bom é realmente cumprir aquilo que o GAF realmente propõe, né? E hoje, né? E o GAF quer que tenha o rol de crimes antecedentes. Não, que seja o maior número possível de crimes antecedentes. Mas tendo uma lista ou não tendo uma lista? Atualmente tem uma lista, né? Essa lista desde 2012, que é o objeto do que a gente vai conversar hoje, tem já os delitos tributários, né? Os delitos fiscais, então isso é uma recomendação já de há quase 10 anos. E aí ele coloca assim uma lista, né? Inclusive pirataria, né? Vários delitos assim, roubo, furto. E ele coloca depois essa lista falando assim: mas a gente sugere que além desses delitos, né? Aqueles que vocês acharem que seja conveniente, que seja bom, por favor, também incluam no rol de delitos antecedentes. Isso, porque nós tínhamos, e isso é legal a gente resgatar aqui para o nosso pessoal, Luísa, nós tínhamos uma legislação com crimes antecedentes e essa lista era uma lista até segunda ordem taxativa, ou seja, ou estava na lista como crime antecedente ou não existia lavagem. Trazendo para quem não é da área penal, você tem lá, inciso primeiro da lista, tráfico internacional de drogas, tráfico de drogas. Para ter lavagem de dinheiro, precisa ter tido antes o tráfico, senão não vai ter lavagem. Era nessa situação que a gente estava quando a gente derrubou a lista. Tô certo? Sim, exatamente.
Tá? Exato. Então, aqui nós ficamos todos situados no problema que a Luísa está trazendo. Quer dizer, o GAF pressiona para ter, se eu entendi bem, para ter uma lista e essa lista ser a maior possível, e o objeto de estudo da Luísa, no doutorado agora que ela está concluindo, é justamente encaixar ou não os delitos tributários nessa lista de crimes antecedentes da lavagem. Entendi bem? Isso é uma parte da minha... Lógico, uma parte, porque se a gente for abrir a tese de doutorado toda, a gente não vai acabar antes de amanhã de manhã, no horário brasileiro. Lembrando, para quem não pegou o começo da live, que a Luísa está 4 horas na nossa frente, em Madrid, portanto, lá, salvo o melhor juízo, 18, 19, 20, 21 horas e 18 minutos. É isso, Luísa? Exatamente, Marlos. Mas o que o GAF tenta dizer é que, pelo menos, determinados delitos teriam que ser sim ou sim, né? Não existe opção, delitos antecedentes. Só que essa lista, ela vai alterando, basicamente, a cada 2 anos. Ela vai ampliando, né? Porque até tem acho que na página 67 do manual do professor Blanco Cordeiro, e isso me chamou muita atenção, por isso que eu lembro da página. Ele fala assim: se você está lendo esse livro, né? Para quem não sabe, o professor Blanco Cordeiro é um dos maiores tratadistas no âmbito da lavagem de dinheiro aqui na Espanha. E ele fala assim: se você está lendo esse livro para aprender como lavar dinheiro, você já chegou desatualizado, porque no momento em que eu publiquei, né, já existem inúmeras formas de cometer lavagem que eu já nem sei, né? Do que hoje, por exemplo, a gente se discute bastante a questão dos bitcoins, né? Algo que há 5, 6 anos atrás era algo inimaginável, algo que a gente nem pensaria que um traficante poderia receber através de Bitcoin, através de criptomoeda, né? E aí você fazer alteração no rastro e daí, de repente, você não tem nem como numa carteira sem nome, sem identificação, só com dígitos alfanuméricos, 24, e que você pode quebrar fisicamente essa carteira aqui no Brasil, sumir com ela e aparecer em Singapura, pedir uma carteira nova, digitar os seus 24 dígitos alfanuméricos e teu dinheiro está em Singapura. Exatamente. Esse é o problema do momento, né? Não só da lavagem, mas do próprio direito penal econômico, de a gente regular, não regular. E é a grande fala do Blanco, porque realmente, se você escrever agora, daqui 2 horas já tem alguma coisa acontecendo que você não teve como escrever. Exato. É isso aí. Então, a questão é que o GAF ele faz essas alterações a cada 2 anos, né? Existem novos delitos sendo incluídos. Então, a maioria dos países, até a Alemanha, este ano, fez essa alteração de ampliar o rol de delitos antecedentes no sentido de permitir qualquer delito antecedente, desde que, obviamente, gere bens a serem lavados, né? E que é, na verdade, a forma mais fácil de lidar com um organismo internacional que está te pressionando a cada 2 anos para você ampliar o rol de delitos antecedentes. E é interessante porque, especificamente na lavagem, isso vai fazer muita diferença, né? Porque você tem que cumprir com as recomendações, então a forma mais fácil de cumprir é abandonar o rol de delitos antecedentes, como é aqui na Espanha também, né? E aí, o que aconteceu foi que a gente foi ampliando, né, esse rol de delitos antecedentes, veio a Lei 12.683 de 2012 e retirou o nosso rol de delitos antecedentes. Hoje aqui no Brasil? Exatamente, qualquer delito pode ser delito antecedente da lavagem. E aí, a gente tem, então, que a conduta de lavagem de dinheiro pode recair sobre qualquer delito antecedente que gere bens a serem lavados. E aí surge, né, o problema aí que tá quando a gente não tem muita técnica, né, na hora de legislar e quando a gente vai internalizando. E a lavagem, historicamente, sempre foi assim. Nós fomos internalizando determinadas normas sem refletirmos muito sobre elas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma modalidade de lavagem, acho que no artigo 1º, parágrafo 1º, sobre ter em depósito, né? Umas modalidades que são, né, o que eu faço com isso na prática, até porque se o sujeito comete um delito de fraude tributária, por exemplo,
né, algum dos casos da 8.137 do artigo 1º, o sujeito já está em posse, né, daquele valor, porque ele faz uma declaração falsa, por exemplo, e deixa de contribuir com o imposto devido, ele já está em posse daquele valor, então ele já tem depósito, então ele já cometeu lavagem. Ou, né, o sujeito comete o mesmo delito, e aí ele resolve, o empresário, por exemplo, resolve usar com o dinheiro que ele não pagou o imposto, né, fazer efetivamente pagamentos funcionários, o que é uma prática relativamente comum, né, em tempos de crise, em que o empresário não pode arcar com tudo, então pode, por exemplo, fazer essa atividade, pagar, fazer conversões, fazer transferências, e aí o patrimônio, aí vão gerando outros problemas, né? Por exemplo, o patrimônio do empresário são 5 milhões. Ele defrauda em tributo 50 mil. Todo o patrimônio dele está contaminado, né? Ou uma parte. E se ele tem 10 contas, as 10 contas estão contaminadas, né? 5 mil em cada conta, ou 50 mil, né? E aí, como é que eu vou dizer que se ele transferiu daquela conta, aquela conta tinha um valor contaminado e por isso tem a lavagem? Então, vão gerando problemas que são efetivamente de difícil solução prática. É verdade. E aí entra a questão da política criminal para a gente incluir ou não nesse debate, incluir ou não os delitos tributários como crimes antecedentes, Luísa? Então, Marcos, nós vamos ter. Porque na minha época de mestrado e de doutorado, já se vão aí alguns anos, a saída minha era sempre essa, quer dizer, eu tenho lá o Roxin e o Roxin vai me salvar aqui com uma política criminal. Vamos dar um jeito aqui de resolver com uma... Isso aqui é uma orientação de política criminal. E eu me salvava ali no Roxin. Na lavagem de dinheiro, nessa discussão de incluir os delitos tributários, tem alguma questão de política criminal? Você enxerga isso? Então, Marlos, aí temos os argumentos a favor e contrários, né? E dentre os argumentos contrários, acho que essa tendência aqui na Espanha surgiu com o professor Barro Fernandes, que ele é contra a criminalização da lavagem, inclusive, que ele vai dizer que a lavagem faz com que um determinado valor ao capital que tem uma procedência negra seja insertada na ordem econômica lícita, né? E isso vai fazer bem para o país, segundo ele, porque isso poderia fazer com que... Ai, Guilherme, obrigada, que legal. Traduzi recentemente mesmo um delito sobre... um artigo sobre isso. Um abraço, Guilherme. E aí, como eu dizia, isso vai fazer com que você possa tributar esse valor. E isso, teoricamente, seria bom para uma arrecadação estatal. Né? Claro que ele desconsidera todos os problemas que a lavagem gera, né? No sentido socioeconômico, na questão da inflação, né? Países em que tem uma tradição de lavagem muito forte e uma grande conexão com o delito de tráfico de drogas, por exemplo, a Bolívia, né? Vão ter um nível de inflação muito mais alto do que países em que a lavagem está muito mais controlada. Então, isso é claro, isso é comprovado, né, empiricamente. Mas na questão da política criminal, o que muitas pessoas vão questionar é que a gente está usando o delito de lavagem de dinheiro para arrecadação fiscal. Né? Na verdade, já é um pouco questionável a gente utilizar o direito penal para arrecadação tributária, né? Especialmente no caso em que a pessoa é um mero inadimplente, né? Nos casos, por exemplo, do artigo 2º, em que a pessoa faz a declaração de imposto de renda, né? Declara o imposto de renda, por exemplo, e não efetua o pagamento, né? E nesse caso, se a gente admite a lavagem, né? O sujeito ele é simplesmente um inadimplente, ele simplesmente não pagou, mas ele em nenhum momento omitiu o que ele deve. Né? E aí, se ele faz uma conversão com esse dinheiro, ou se ele tem um depósito, ou se ele transfere, ele comete lavagem. Então, a gente está... Aí também tem uma questão de bis in idem, né? Que parte da doutrina vai questionar, porque você
a partir do momento em que você comete um delito tributário, você já tem na sua posse, você já tem depósito, ou você converte, ou você transfere. Então, a gente está punindo o mesmo sujeito por duas coisas e utilizando a lavagem para aumentar essa arrecadação tributária. Até que ponto isso seria legítimo, né? Até que ponto isso seria correto? E, então, é mais ou menos isso que a doutrina espanhola vai questionar na questão político-criminal, né? Para que serve a lavagem e para que servem os delitos tributários, e se a gente pode fazer essa combinação de um ponto de vista razoavelmente possível e democrático, né, dentro da política criminal. E por onde que você vai sair na tua tese? Marlos, os problemas? Essa é uma pergunta, quem não fez mestrado e quem não fez doutorado não sabe, mas essa é uma pergunta ofensiva. Por isso que eu estou me permitindo fazer, porque a maior parte das pessoas não sabe o tamanho do problema que é um mestrado e um doutorado. Então, essa é uma pergunta que não se faz para um doutorando. Mas como a gente está aqui num público amigo e todo mundo que está aqui está batendo palma para você, está dizendo que é teu fã, etc., eu tomo a liberdade de cometer essa indelicadeza. O Guilherme está aqui, nosso grande ex-presidente do IBTPE, que a Luísa complementou agora, concordando comigo, dizendo não se faz isso, Marcos. E realmente, mas eu gostaria de colocar aí você nessa saia justa, Luísa. Marlos, eu acho que, diante dos outros argumentos que a gente já vai conversar, eu sou contra. Para mim, me parece muito complexo, porque a lavagem virou absolutamente tudo, né? Até tem uma passagem de um texto do professor Minhasconde sobre o bem jurídico tutelado a um delito da lavagem, e aí ele vai falar assim, que a lavagem virou Casablanca para os amantes de Paris, que os promotores, os juízes, quando não tem nada, eles falam, sempre nos resta Paris, ou sempre nos resta lavagem. A gente vai imputar por lavagem. É verdade. E na questão da posse, vira muito... Nessa questão de ter depósito, é muito complexo, porque se o sujeito comete o delito contra a ordem tributária, depois tem sua propriedade, mas vamos dizer que ele quite o delito contra a ordem tributária, né? A lavagem, de acordo com a nossa legislação, deve ser punida de qualquer forma, né? Pelo menos é isso que inicialmente se questiona. Eu acho que é no artigo 2º, parágrafo 1º, né? Que ainda que esteja isento de pena ou extinta a punibilidade do delito antecedente, nós temos que punir a lavagem. E aí, até de um ponto de vista político-criminal ainda, isso é muito questionável, porque o Estado já está te dizendo que o delito tributário não precisa de pena, né? Você pagou o tributo, já está resolvido. E aí você, teoricamente, poderia ser responsabilizado pela lavagem ainda, né? E é extremamente complicado essas questões, né? Porque aí surge outro problema, né? Relacionado ao objeto material. E antes de você falar do objeto material, eu diria para você, Luísa, para sair agora da minha saia justa, que se você sai com essa resposta na banca, citando Casablanca e sempre nos sobra Paris, eu acho que ali a banca dá 10, encerra, vamos para a comemoração e está tudo certo. Mas é algo assim, né? É isso mesmo, porque isso que você falou é muito legal, porque na prática a gente vê isso todo dia, e eu nunca chamei de Casablanca nem de Paris, mas eu chamo de algo muito menos bonito, que é o combo do McDonald's. Você experimentem chegar no McDonald's e pedir um Big Mac. Você não consegue comprar um Big Mac, você só sai de lá com um combo número 1, ou o número que for do Big Mac hoje, com a batata frita e com a coca. Se você tiver sorte, você escapa do sundae e da tortilha de maçã. Isso no criminal, o que é? Você vai ter uma denúncia por organização criminal, você vai ter uma denúncia por peculato, bastaria o peculato. Vai uma denúncia por corrupção, bastaria a corrupção. Esse é o Big Mac. Mas não, ele virá com certeza com lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não tem como você escapar do combo.
Então, quando a Luísa fez essa analogia, maravilhosa essa analogia, é exatamente isso. Quer dizer, a gente sempre tem Paris, sempre tem lá também o nosso combo número 1. E aqui é o Ministério Público, né, pensando, vou pôr aqui uma lavagem e vou pôr aqui uma organização criminosa, que eles colocam também, para dar uma complicada nesse peculato, porque se ficar só no peculato não vai dar aí a pena que eu quero, o problema que eu quero, etc. Então, isso que a Luísa falou é muito terrível na prática, que a gente enfrenta todo dia aqui na advocacia, os juízes, na magistratura, que o Ministério Público usa essa tática de colocar a lavagem em tudo. É lavagem em todos os processos, tem lavagem. Para vocês terem uma ideia, as maiores absolvições na Lava Jato foram dos crimes de lavagem. Não é incomum que o teu cliente seja condenado lá no peculato e seja absolvido de lavagem, porque ela não tinha o que fazer ali. Ela estava ali como, põe lá a lavagem. Então, foi sensacional. Muito bom, Luísa. Muito Você bom. não queria a batata frita do mesmo jeito que o cliente não cometeu lavagem. Exatamente. Muita gente diz, pô, eu vou comprar esse negócio aqui porque fica mais barato comprar com a batata frita, eu dou para alguém e você não come a batata frita, entrega, fez a felicidade de alguém. É a felicidade do Ministério Público. Denuncia aí, põe a organização criminosa, lavagem. E você estava entrando num outro problema ainda, né, Luísa? Então, é que são muitos os problemas referentes ao delito tributário, né? Porque, por exemplo, o professor Quinteiro Olivares, ele vai trabalhar, acho que essa é a forma com que mais se enfrenta esse problema no Brasil, e é dizer que não existe o requisito do objeto material, né? A nossa legislação vai dizer que tem que ser proveniente de um delito. No momento em que você comete um delito tributário, por exemplo, de realizar a entrega do seu imposto de renda e não pagar o tributo, você não tem aquele dinheiro, aquele valor porque você cometeu um delito. Você tem porque você recebeu valor numa atividade empresarial, numa atividade comercial. Então, para essa parte da doutrina, não teria essa procedência ilícita do objeto material. Eu acho que, basicamente, foram a maior parte dos argumentos que eu vejo no Brasil em relação a esse delito seriam tangentes ao objeto material. E aí eu acho que nesse ponto, pese não concordar, até o artigo que o professor Guilherme estava comentando, do Blanco, o Blanco ele bate nesse argumento com força, e eu acho que o Blanco nesse ponto tem razão, né? Porque existe um nexo causal no sentido de que a pessoa não teria aquele valor em conta se não tivesse cometido o delito tributário. Então, isso me parece bastante correto, né, nessa questão do nexo causal. Eu acho que esse seria o argumento mais fraco. A nossa presidenta está aqui, doutora Bibiana. Muito bem, faça as honras aí, Luísa. Que honra! A live do Marcos é muito badalada. Bibiana, seja bem-vinda, nossa presidente do IBDPE. Já fiz a nossa propaganda aqui, faço de novo. Quem quiser se associar, esteja conosco no ibdpe.com.br. A Bibiana é a nossa primeira presidenta, se preferirem. A Luísa, como vocês sabem, faz parte do conselho, eu também, e é uma alegria se vocês participarem conosco, basta acessar o site ibdpe.com.br e se tornar sócio. Quero aproveitar, Luísa, essa interrupção e dar um alô aqui para Sandra Regina Silveira e dizer que o Luiz Roberto Jurasquilino colocou aqui em cima: vamos ajudar o projeto Anjos Noturnos da querida Sandra R. Silveira. Quem quiser conhecer e ajudar, segue a Sandra no Instagram e faz um Pix, e está ali o Pix 519-312-069-53 para a própria Sandra. Distribui 350 refeições para moradores de rua nesse momento dramático que o Brasil enfrenta, o mundo, mas o Brasil especialmente. Nós estamos com uma campanha de voluntários, na verdade, de padrinhos voluntários, então um valor mensal de R$ 68 por mês. Já temos aí cerca de 50 apadrinhamentos, queremos atingir a meta de 350. Então, quem quiser nos ajudar, aqui nos comentários estão os dados, @Sandra R. Silveira, o Pix da Sandra, e será uma grande ajuda. E voltando para o nosso tema, o Guilherme está lembrando aqui, Luísa, da lei de repatriação de bens, que disse que os recursos lavados provenientes de sonegação teriam origem lícita.
E o Vitor pergunta se a live ficará salva. Sim, vai ficar salva aqui no Instagram, no IGTV e também no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Vitor Pacheco está conosco, fazendo a propaganda do IBDPE aqui, que tem grupo de estudo só para quem é sócio. Aí eu te interrompi, obrigado, Vitor, obrigado, turma, pela participação. Lá no YouTube vai ficar gravado com todos os comentários, a Luísa vai poder assistir depois que fizer a defesa da banca de doutorado, ou seja, lá por março ela vai assistir todos os comentários que vocês amam ela, coraçõezinhos, são fãs, etc. E eu te interrompi, Luísa, até devolvo a bola. Imagina, Marlos. Nossa, gente, obrigada pelo carinho, né? É muito, muito gostoso, né? A live que a gente vai conversando com o pessoal. Muito legal. É legal. Aí tem o argumento também da prescrição, né? Em que é um dos argumentos contrários, ou talvez um dos argumentos mais interessantes, que muitas pessoas consideram o delito de lavagem, modalidade de ocultação, um delito permanente, né? Porque você está em constante ocultação da origem daquele bem ou da natureza daquele bem. E quando ele provém de um delito tributário, pode ser que esse delito tributário esteja prescrito, mas, né, o delito da lavagem de dinheiro pode ser punido porque ele é permanente, né? E aí parece que a gente poderia desenrolar também um delito que nunca prescreve, né? Uma lavagem que você pode se apegar para sempre. É por isso também, né, que de certa forma a gente tem a lavagem de uma forma muito clara em todos os processos, porque isso também vai afetar a prescrição, né? Me parece até uma estratégia bastante clara, bastante aberta do Ministério Público na hora de fazer a imputação, porque aí você tem aí essa questão de impedir a prescrição, né? Isso geraria alguns problemas no sentido de que me parece que é claro que o Estado já não se importa mais, né? No momento em que o Estado extingue a punibilidade, no momento em que o Estado aceita o pagamento do delito tributário, ele está dizendo, deixando claro que a política criminal para esses delitos ela é distinta. Né? Se isso é uma questão válida, se isso deveria ser aplicado a outros delitos de cunho patrimonial, se isso não é justo, porque o delito tributário é cometido por pessoas que têm maior condição de renda, enquanto outras pessoas cometem furtos, que a gente vê casos absurdos, né? Furtos de R$ 20 que param no STJ, e coisas que é inacreditável que não se apliquem em significância, se essa política criminal é justa, se ela é correta, tudo isso é questionável. E assim, não estou aqui fechando essa porta. Sim. Mas está claro que, para os delitos tributários, a política criminal é uma, né? E que essa política criminal, quando você diz eu já não tenho interesse em punir o delito fiscal, mas tenho interesse em punir a lavagem, que tem uma pena superior, me parece bastante questionável, né? Nessa questão de Estado democrático de direito, Lógico. que a gente entende como direito penal, né? Nessa contenção desse poder punitivo. Lógico. Luísa, eu estou super empolgado com o tema. O tema é um tema, não é meu objeto de estudo, mas é o tema que passa o tempo todo em todos os processos, então a gente acaba estudando, não é um objeto de estudo acadêmico, mas é um objeto de estudo prático, diário, e eu sei que você aí está num fuso diferente do nosso, e eu não vou ficar te amarrando, e a gente podia estender essa live por horas. Então, se você quiser fazer o fecho da tua live, com os teus últimos recados, a gente vai te desejar aí que você possa ter um bom descanso nesse teu fuso maluco aí que você tá. Nossa, algo novo, 11 de agosto também, né? Obrigada por prestigiar a gente. Só aqui na nossa live, que as duas estão juntas, né, Luísa? Para quem não é do Paraná, algo novo é a oposição, a 11 de agosto é a situação, desde a década de 70 é a situação, algo novo é a oposição,
e as duas se encontram aqui na live, são super bem-vindas. Inclusive, fica o convite: se vocês quiserem fazer um debate das chapas, eu abro espaço para fazermos um debate aí entre os candidatos a presidente, vice-presidente, conselheiro federal, quem quiser. Isso tudo se a gente não lançar uma chapa, ainda tem um prazo aí para lançar a chapa, tem muita gente se movimentando. Melhor deixar por aqui esse assunto, né, Luísa? E fazer uma né, Marlos? Uma coisa que eu acho bem interessante pontuar são os problemas práticos, né, que isso vai gerar. E é muito claro dentro da normativa internacional, o GAF realmente quer que seja considerado delito tributário como delito antecedente. Aqui na Espanha já é algo bastante consolidado, e no Brasil também a gente vê em muitos casos, né, até em delito de descaminho, né, outros delitos com natureza tributária, ainda que natureza tributária questionada, né, nós temos também, na prática, muitos delitos que combinam descaminho com lavagem de dinheiro, né, muitas denúncias assim. E aí me parece que a grande questão quais serão, né, como que a gente vai enfrentar isso na prática na questão da descontaminação, né, do que a gente considera patrimônio contaminado e o que a gente não considera patrimônio contaminado. Porque a pessoa que comete um delito tributário, se ela faz o pagamento do tributo, teoricamente agora todo o patrimônio dela tem origem lícita, e isso é inquestionável, né? E aí poderia a gente questionar se ainda existe o critério da lavagem de que deve proceder com isso. Por quê? Aquilo que era ilícito, no momento que existe o pagamento do tributo, passou a ser lícito, e se passou a ser lícito, eu não tenho, teoricamente, o critério da lavagem, né? Que é ser proveniente num delito. Então, isso, para mim, é algo bem claro. Quem sustenta isso de uma forma muito interessante aqui na Espanha é o professor Ferrer Oliver, e que tem um tratado sobre concursos entre lavagem e delitos tributários que é bastante interessante. E me parece que o grande problema é a gente fazer essa análise da descontaminação, né? Se o sujeito tem um patrimônio de 5 milhões e ele tem 50 mil em problemas tributários, né, você não pode considerar o patrimônio dele inteiro contaminado. E no âmbito da lavagem, quando a gente fala de conversão, de transferência, de tem depósito, é ainda mais absurdo, porque o sujeito que comete o delito contra a fraude tributária, ele já está em posse do bem. E se ele já está em posse do bem, ele já tem um depósito. Então, no momento em que ele cometeu a fraude tributária, ele cometeu também lavagem, o que é do mais absurdo que a gente pode pensar no Estado Democrático de Direito em garantias fundamentais. E isso tem que ser levado em consideração, principalmente num país que considera a lavagem, né, como o lanche do McDonald's, né, que a lavagem é Casablanca e vai estar lá o tempo inteiro. Então, isso tem que ser considerado. E, por fim, pensar em critérios razoáveis, né, diante dessa legislação de lavagem terrível que a gente tem, essa legislação de lavagem que só se amplia, né, e que muitas vezes nem o que a gente tem legislado é aplicado de forma correta, né, como recomendo aqui o livro do professor Guilherme, que é realmente, acho que a maior referência que nós temos no Brasil sobre o tema, de como se aplica o dolo no Brasil no âmbito da lavagem, que é extremamente equivocado. E aí, quando a gente tem essa questão, a gente tem que criar uma forma de fazer essa restrição do que está contaminado e do que não está. E isso que é difícil, né? Aqui na Espanha existem 3 teorias para tentar explicar isso. Uma delas diz, por exemplo, que se você tem 50 mil reais em problemas tributários e tem 5 contas, se divide 10 mil com problema contaminado em cada conta, o que seria bem problemático, porque daí todas as suas contas estão contaminadas. E tem outro problema: se eu transfiro, eu tenho 50 mil na conta, desses 50 mil, 10 mil estão contaminados, e eu transfiro 2 mil. Esses 2 mil reais saíram da parte contaminada ou da parte sem contaminar? Né? E vai gerando dos mais absurdos do que a gente pode abordar como exemplos. Então, é um tema bastante delicado, ainda que seja discutido há bastante tempo. Não vejo soluções muito agradáveis,
né? No delito de lavagem, a nossa tendência é só piorar, um delito que surge em 1988, na Convenção de Viena, de uma forma muito simples, de uma forma muito tráfico de drogas, política de follow the money, e de repente, né, ele é o que ele é, absolutamente tudo, né? Você tem depósito, você fazer uma transferência, que são condutas, na verdade, que buscam, né, realmente transformar, dotar de aparência lícita algo que tem aparência ilícita, mas que muitas vezes nem conseguem, e a nossa lei fica tão ampla que é até difícil a gente pensar em exemplos de lavagem tentada, né? Porque absolutamente tudo já consumou como lavagem. Então, é um delito extremamente complicado que a gente tem que buscar, né, enquanto operadores do direito, enquanto advogados, formas de restringir, especificamente de restringir essa aplicação dos delitos contra a ordem tributária como delitos antecedentes, porque isso é realmente problemático, mas assim, é problemático em todos os países, né? Estamos juntos nesses problemas porque realmente a força econômica, a força política do GAF acaba fazendo o que quiser, né? Com o nosso ordenamento jurídico, a gente internaliza para poder suprir essa necessidade de realmente estar em dia com o GAF. Isso é bastante complicado e algo para a gente pensar, né, em como estamos fazendo. Eu assino embaixo das tuas manifestações, fiquei super feliz, Luísa, de você ter aceito o meu convite. Sei que esse momento que você está passando, da reta final do doutorado, é um momento especial. Sei que foi uma deferência especial tua aceitar o convite e ter essa uma hora conosco e com os nossos ouvintes. Então, te agradeço de coração. Todos aqui leremos o teu livro após a defesa do teu doutorado. Com certeza vai ser brilhante, vai ser aprovada, e eu fico realmente muito feliz com essa uma hora que nós conversamos sobre lavagem de dinheiro, os delitos tributários como crimes antecedentes, e esse olhar internacional que poucas pessoas têm e que a Luísa, estudando na Espanha, pôde nos apresentar e pôde nos trazer, e com tantas provocações sobre o tema. Muito obrigado, foi um show. Um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Foi realmente aceitei porque era você. Obrigado. Desesperada, que eu já não faço mais nada além de querer entregar a tese. Verdade. Mas eu não poderia deixar, até porque, além de ter um carinho muito grande por você, nós temos essa convivência linda na sociedade internacional. É verdade. Latino-americana, né, que você comentou no início, e é importante a gente seguir esses nossos ideais de democratizar o conhecimento, né, tudo isso que você faz aqui nas lives, todas as quartas-feiras, e eu agradeço Obrigado. muito, tenho uma imensa admiração por você, pelo seu trabalho, né. É recíproco. Isso. Obrigado, Luísa, obrigado mesmo. Eu quero encerrar mencionando, vai estar lá no YouTube, que o livro que a Luísa se referiu é Punindo a Culpa como Dolo, o uso da cegueira deliberada no Brasil, Marcial Pons, do Guilherme Lucchesi, está à venda na internet. E eu estou mencionando isso porque a Luísa citou, e porque depois que eu falei da Algo Novo e da Inova 11, Luísa, caiu aqui o meu WhatsApp de tantas mensagens, entre elas o Guilherme dizendo para mim que não adianta fazer na live, que a gente vai fazer uma roda de conversa sobre o debate aí das chapas que concorrem para a OAB esse ano. Então, publicamente, fica o convite aqui na live que eu estou fazendo com a Luísa, diante da presença da Algo Novo e da 11 de agosto, e Nova 11, fica o convite para a gente marcar uma data e fazer um debate entre os candidatos no Roda de Conversa, que é um programa que eu conduzo juntamente com o fraterno amigo e professor Guilherme Lucchesi, que a Luísa mencionou. Nós tivemos hoje o roteiro desse programa, Delitos Tributários e Lavagem de Dinheiro, um olhar internacional, o roteiro da Luísa Terra, a backstage do Luiz Roberto Juraschi Lino, a apresentação minha, Marlos Arnes de Oliveira, e na quarta que vem, 17 horas, eu estarei
com a Eliana Faustino discutindo a advogada no plenário do júri.